Bom dia, bom dia, bom dia. Este mais um dia que o Senhor nos preparou, nos concedeu. Glória a Deus por mais essa manhã que Ele nos entregaste. E ao nosso processo aí de leitura, mais um dia aí pra gente enfrentar essa batalha. Estamos no dia de número 53. Hoje, Números, capítulo do 4 até o 6, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20. Então, aí, praticamente 4 capítulos hoje. Se nós iniciarmos, você está preparado? Hoje é sexta-feira, o último dia aí antes do nosso acampamento de carnaval. Vai ser top, hein? Vai ser em nome de Jesus, espero você lá. Sem delongas, bora orar para irmos a mais um mergulho? Bora lá. Pai, quero agradecer, Deus, por estarmos com livre acesso, mais uma vez, do Evangelho, podermos nos organizar, estar aqui, termos liberdade. Isso é bênção divina do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, até pela leitura que nós temos, alfabetização. Alguns países nem as mulheres podem sequer ler, sequer sentar à mesa junto. Obrigado por essa liberdade que nós temos. Obrigado, Senhor. E mais uma vez, nós entregamos esse momento de leitura nas tuas mãos, para que o teu Espírito venha falar conosco, nós venhamos compreender o que realmente o Senhor queria ensinar e trazer para a nossa realidade atual todos esses ensinamentos. Fica conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Nós que ontem, finalizamos o capítulo 3 e falamos um pouco sobre a família dos levitas. Eu não deixei marcado na descrição isso, mas a família dos levitas foi subdividida, nos gersonitas, os coatitas, os meraritas. Ela foi subdividida. E hoje a gente vai continuar comentando a respeito disso, vai falar sobre o que os levitas faziam lá para servir, os ensinamentos e a reverência à presença de Deus. Aqui, de acordo com a orientação de Moisés, aí para os levitas. Amém? Então, bora. Números, capítulo 4, vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então já começa aí que foi feito um censo, foi feita uma contagem com os filhos de Levi, e da idade de 30 até os 50 é que deveriam ser os levitas, não menos que isso, mas essa idade deveria ter os levitas para poder servir na
no tabernáculo ali para com a congregação. E aí fala, é este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, os coatitas, eles vão ter esse serviço, eles que pertencem aos levitas. Deixa eu só achar aqui onde é que tá. Me localizei aqui, ó. No Números 3, no 3, a gente vai ver lá, ó, no verso 17, os filhos de Levi, seus nomes Gerson, Coate e Merari. Desse nome deles, dos filhos de Levi, que eram responsáveis agora por coordenar alguns serviços, vai dar um subtrabalho para cada um. De Gerson, capítulo 3, versículo 21, vai dizer, verso 25, terão seu cargo na tenda da congregação, no tabernáculo e a tenda da sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas, enfim, ele vai separar cada um com um lugar. Deixa eu ver aqui. Ó, aí a gente volta agora pro 4:4. É este o serviço dos filhos de Coate. Começou pelos de Coate, né? Os de Coate, só para você se localizar, no 3, tá no verso 27. E aí, o que eles fazem tá no 31. Terão eles o seu cargo, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios. E o 33 é os filhos de Merari. E a função deles está no 36. Por designação, terão seu cargo tábuas, o tabernáculo, as travessas, lá. Mas a gente vai falar sobre todos eles. Então, aqui a gente começa pelos filhos de Coate. Os filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com eles cobrirão a arca do tabernáculo. Por cima lhe porão uma coberta, peles finas, e sobre elas estenderão panos todo azul, e lhes meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre elas. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim com a coberta de peles finas, o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores, todos os seus vasos de azeite com que os servem, e envolverão a eles e todos os seus utensílios na coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhes porão os varais. Tomarão todos os utensílios do utensílio com os quais servem o utensílio, os envolverão com pano azul e os cobrirão com coberta de peles finas. No altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que servem, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial acabado de cobrir o santuário, Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então aqui vai falar sobre todos os itens, além de 16 também vai dizer, Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, terá seu cargo o azeite da luminária, incenso aromático, contínua oferta dos manjares, o óleo da unção,
Sim, terá ao seu cargo todo o tabernáculo e tudo nele há. Santuário dos móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo dos filhos dos coatitas seja eliminada no meio dos levitas. Isto, porém, lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão, lhes designarão a cada um do seu serviço a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Então aqui, por mais que os coatitas tinham essa referência aí de poder guardar todas as coisas quando o povo se mudasse, né? Guardar essas peles, guardar a arca, colocar aí, ó, fala dos varais, da lâmpada, do candelabro, do azeite, os utensílios, ali sobre o altar, todos eles bem guardados, como os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos eles bem envolvidos, né? Cada um dos seus móveis ali bem guardadinhos. E fala que todas essas coisas deviam ser envolvidas com panos. Por quê? Para que eles não viessem morrer, perecer, por conta do pecado deles próprios. Então eles tinham todo esse cuidado com as coisas. E Eliezer tinha aí a função guardar a luminária, o incenso, oferta contínua, o óleo, a unção. E esse era o cargo que ele tinha para com ali as tribos. Deus tinha esse cuidado com as tribos dos coatitas para que eles não viessem morrer, para que eles não viessem perecer, né? Tinha toda essa responsabilidade aí com os utensílios, né? No transporte deles e como eles deviam cobrir aí os coatitas, né, que eram aí pertencentes à tribo dos levitas. Agora a gente vai falar sobre os gersonitas, né, os deveres aí dos gersonitas. Diz aí: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Aí da mesma maneira, de idade de 30 anos para cima, até 50, então não podia também ser muito idoso, porque tinha bastante serviço, bastante trabalho, então não podia ser ninguém muito jovem que não compreendesse a importância do que está fazendo, nem muito velho que não soubesse aí, não se cansasse, não se fadigasse com a rotina de guardar as coisas e transportar. Verso 24, é este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar carnes. Aí vai dizer aqui o trabalho que elas tinham que fazer. Levaram as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o resposteiro, a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, a rodeia o tabernáculo, o altar e as suas cordas, todos os objetos pernilongo do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo que devem fazer, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo será sob a direção de Itamar. Um cliente meu que chama Itamar. Filho de Arão, o sacerdote. Então, para os coatitas, ficou a responsabilidade aí
de transportar as cobertas, né? Também os utensílios, a falar do reposteiro, os objetos de serviço, né? Fala também sobre as cortinas, fala sobre cobrir também todas essas partes para que eles pudessem aí transportar esses itens. E quem era responsável pela família dos coatitas era Itamar, filho de Arão, então também um sacerdote. E para os Meraritas, qual é a responsabilidade dos Meraritas? 29 ao 33. Quando os filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Então, da mesma maneira, da idade de 30 anos para cima, que poderia ser quem ia servir o cargo aí na tenda da congregação. Isto será o que é da sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação. O que eles tinham que levar? As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os utensílios, com tudo o que pertence a seu serviço. Designareis nome os objetos que devem levar. Então, além aí das tábuas do tabernáculo, né, o que ajudava aí a fazer a base, né, as colunas, outras bases, eles eram os responsáveis por transportar então logo as estruturas do templo, a parte aí de sustentação do templo. Vai dizer, é este o cargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, Itamar também vai designar aqui o serviço? Itamar também ajuda a organizar tanto aí a tribo dos Gersonitas quanto quanto as famílias dos Gersonitas, que são os filhos de Gerson, quanto a família dos coatitas. Itamar aí ajuda a organizar. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos até os 50, nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Então, dos coatitas, 2.750 pessoas aí, dos levitas, para ajudar a servir. Bastante, né? São estes os que foram contados da família dos coatitas, todos os que serviram na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. E os filhos de Gerson, quantos eram aí os filhos de Gerson? Da idade de 30 até 50, então maiores de idade, e no auge da vida aí, foram 2.630 os filhos de Gerson. Estes contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviram na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. E foram contados as famílias de Merari, quantos os filhos de Merari, dentro da idade de 30 anos para cima. Foram contados aí, verso 44, 3.200 dos filhos de Merari.
Todos esses são os filhos de Merário, a qual Moisés e Arão contaram. E vai finalizar aí o levantamento geral dos levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, os príncipes, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, que são aqueles que cumprem a tarefa do serviço, foram de 8.580. Então, eram 8.000 levitas para ajudar a servir o tabernáculo. Você está achando que era fácil? Era coisa pra caramba, né? Gente pra caramba para poder ajudar a movimentar aí esse tabernáculo quando eles se locomovessem aí no deserto, ajudar aí nas ofertas, no guardar das coisas, dos utensílios, dos pães, das estruturas físicas, das tendas e das cortinas que faziam separação dos ambientes, visto que não havia paredes. Tudo isso aí, né? Todo aí esse trabalho designado para essas pessoas em específico. Levítico, capítulo de número 5, vai falar a respeito da pureza. O meu título fala assim: leproso e imundo fora do arraial. E vai dizer: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo que tem tocado em algum morto, tanto homem como mulher, os lançarei para fora do arraial, e lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então, a regra fala que todo leproso, toda pessoa que tivesse algum fluxo sanguíneo machucado, né, e tocasse em alguma pessoa morta, essa pessoa devia ser lançada para fora do arraial. Ela não poderia conviver no mesmo local. Por isso, o medo da mulher do fluxo de sangue, né? A regra era clara. Qualquer pessoa com fluxo sanguíneo intenso deveria estar fora e não no meio das pessoas. Então, esse foi o receio quando ela tocou nas vestes do Senhor da mulher do fluxo de sangue. E vai dizer: os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora. E assim eles cumpriram, né? Separaram aí essas pessoas, excluíram esses impuros do acampamento. E vai continuar dizendo: disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caiam os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada, oferecerá o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, para se fazer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, este será deste. Também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será este. Então aqui a responsabilidade por restituir aí um quinto do valor que a gente comentou ali para trás, quando a pessoa for pedir perdão, né? A responsabilidade aí de cada um que for culpado de pecado, cometer aí qualquer tipo de pecado, de se apresentar, né, diante da congregação e buscar comprar a si próprio, ofertar nesse sentido, né,
oferecendo aí a sua quinta parte, quem for culpado. Então, se quinta parte vou dividir por 5. Então, se fosse 100, seria R$20 aí. Na verdade, é adição de 1/5. Não é só 1/5. A restituição acrescentará a sua quinta parte. Então, o valor que valia, confessa o pecado, né, primeiramente, verso 7, vai dizer, confesse o pecado, e logo em seguida, faça aí essa oferta, né, de 1/5 acima do valor real, né, do sacrifício ali. Então, o Senhor restituirá a culpa, será do sacerdote. Então, você vai transferir, além do carneiro, né, que vai fazer expiação do pecado, né, o sacerdote é quem vai interceder por você ali. Então, no sentido da culpa, é que ele agora é o responsável por pedir perdão diante de Deus do seu pecado. Casos de mulher suspeita. Mulher suspeita é suspeita de adultério, adúltera, né? Como fazer nesses casos para que ela seja purificada, né? E aí vai dizer, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ela, não houver testemunha e não for surpreendido em flagrante, o espírito dos ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou tiver-se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 da efa de farinha de levada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Portanto, é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade da memória. Então, só para voltar, para depois a gente ir para frente. Então, a mulher infiel, né, note-se aqui que fala da mulher, não fala do homem. Né, que a gente está falando da mulher suspeita. O que vai ter que fazer se esse esposo, quando essa mulher pega em flagrante, ela deveria ser apedrejada, lembra? Agora, se não tiver ninguém para testemunhar essa mulher, ela não for surpreendida em flagrante, mas como que vai saber que ela é infiel? Porque ela vem a contar para o seu esposo. Se ele não viu, mas ele tiver ciúmes dessa mulher, que assim se contaminou, né, ainda quiser tomar para si essa mulher, porque pelo evangelho ele poderia se separar, mas se ele permitir continuar com sua esposa, e o que ele deveria fazer para poder purificá-la de perdão? Deveria oferecer a ela aí, tá aí o meu negócio aqui, uma oferta de 1 efa de farinha. Deveria oferecer pela culpa dela, né, buscando aí a sua inocência. Vai continuar. O sacerdote fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Então, um banho aí, acho que um banho, quer ver? Apresentará a mulher perante o Senhor, soltará a cabeleira dela, soltará o cabelo, visto que elas tinham o véu aí, né? Descobre ele, que é a oferta de manjares dos ciúmes.
a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviardes para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas amaldiçoastes, serás livre. Mas se te desviastes, quando sob o domínio do teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento da maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E essa água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém. Bom, então, como eu falei, não foi pego em flagrante, mas o marido ou desconfia ou realmente ela contou que isso aconteceu. Então, deveria oferecer uma água num jarro, né? O meu fala aqui que é o ritual das águas amargas. Junto com a água, junto com o pó, você vai testificar se essa mulher é inocente ou realmente culpada, vai perguntar a ela se ela realmente se deitou com outro homem. Se ela confirmar que assim é, fala que essa mulher vai fazer um juramento de maldição, né? E vai ter uma praga sobre essa mulher. Vai fazer que o seu ventre venha inchar. Ela vai ficar barrigudinha. E a sua coxa vai descair. O que seria coxa descaída? Já não sei te dizer. E vai dizer mais aqui, ó. O sacerdote escreverá essas maldições num livro e com água amarga se apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição. E sendo bebida, lhe causará amargura das mãos da mulher, tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúme, que moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares da oferta memorativa sobre o altar e queimará. Depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será, se ela se tiver contaminado e seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela pela amargura do seu ventre, se inchará e sua coxa descairá. A mulher será uma maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Então, primeiramente fala aí que se essa mulher realmente se deitou com outro homem, vem sobre ela essa maldição aí, sobre o seu ventre, né? E tem essa questão da água que ela deve beber para a condenação dela própria. Se tiver tudo ok, se de repente foi só levantado um falso aí sobre essa mulher, ela está livre, né? Mas se ela confirma esse ato que foi feito, depois dela beber essa água aí, fala que essa água vai fazer mal para ela mesma e vai trazer maldição para o ventre dela, né? Para os futuros filhos que ela venha a ter. Fala também que se essa mulher estiver limpa, ela vai poder ter filhos naturalmente. Mas se ela não estiver limpa, ela maldita será. Então, o que quer dizer? Que ela não poderá mais ter filhos. Essa será a maldição aí sobre essa mulher. Vai continuar dizendo que esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio do seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes da sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor,
e o sacerdote nele execute toda essa lei. Então, independente de ser confirmado o ato ou não, o homem poderia também pedir aí para o sacerdote que isso fosse feito, para que essa mulher fosse limpa perante a congregação aí. Se ela estivesse limpa, ela estaria livre da iniquidade. Porém, se ela realmente cometeu pecado, ela estaria aí com a iniquidade sobre a sua vida. E aí continua. Verso 6. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, tiver um voto especial, então é uns princípios aí para mudar a sua vida. O voto. Você acredita que você pode mudar a sua vida através de um voto? Um voto que você faça com Deus? Você pode mudar aí o destino da sua história quando você faz um voto. Aqui, no caso, o voto é o voto de Nazireu. O que é um voto de Nazireu? Bora lá. Abster-se de vinho e bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas. Então, ele não poderia beber vinho, nem vinagre, nem comer uvas, nem frescas, nem secas. Ai, que dó! Olha só, cortou o vinho da sua vida. Esquece vinho, esquece uva. E ele deveria guardar, todos os dias de um nazireado. Não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até a casca. Tá aí uma coisa que eu não sabia. O nazireu também não pode comer nada feito do vinho, nem de uva. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha sobre a cabeça. Então, ele também não poderia cortar o cabelo, até que se cumpra os dias dos quais se consagrou ao Senhor. Santo será deixado crescer livremente a cabelão. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Então, também não pode se aproximar de pessoas mortas, porque seu pai ou sua mãe, ou por seu irmão ou por seu irmão, por eles, se não contaminará quando morrer, porquanto o nazireado do seu Deus, está sobre a sua cabeça. Por todos os dias, o seu nazireado santo será ao Senhor. Então, além de não cortar o cabelo, fala que também não corta a barba. Já imaginou isso? Esses aí eram os nazireus que dedicavam a vida ao Senhor. A gente vai ver aí uma pessoa que tinha esse voto aí de nazireu, Sansão. Então, além do cabelo comprido, ele devia ter a barba bem compridona. Fala também aqui, se alguém vier à cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Do 7º dia, a rapará. Então, concluindo o voto aí, vamos dizer que o voto do nazireado foi de, 3 anos, o que a pessoa fez aí, esse voto. Minto. O verso 9 vai dizer aí, se alguém vier morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, se nesse período aí em que ele fez o voto de se guardar, se abster de vinho, se abster aí do cadáver, não ter contato, nem com seus pais que sejam mortos,
né? Não pode preparar o corpo nem dos familiares. Mas se porventura isso acontecer, vamos supor que acordou com a pessoa lá e a pessoa morreu. Ou foi socorrer alguém e nesse meio tempo a pessoa morreu. Então, ele deveria ele subitamente, a pessoa morrer subitamente, ele deveria raspar a cabeça. Se acontecesse de viesse alguém morrer junto a ele. E aí, separa esse o dia da sua purificação e aí no 7º dia raspa a cabeça, faz um voto de uma semana, depois no 7º raspa a cabeça, se você teve contato com alguém que veio a falecer. Ao 8º dia trará 2 rolinhas, então ele vai fazer um sacrifício aí com 2 rolinhas ou 2 pombinhos à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro pelo holocausto. E fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, esse nazireu aí, para poder se limpar, se teve contato com alguém morto, ele deveria oferecer aí uma oferta de pecado e uma oferta de holocausto. 2 animais aí deveriam ser oferecidos para que ele viesse a ser perdoado. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias que antecedem serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Então, vamos lá. A pessoa fez um voto aí de 3 anos de ficar sem ter contato com pessoas mortas, sem ter contato com nada proveniente da uva, não podia comer nada e deixasse aí o seu cabelo crescer, marcando aí a diferença dele das demais pessoas. Se nesse meio tempo ela tivesse contato aí acidentalmente uma pessoa morta, ela deveria no 7º dia raspar sua cabeça e aí o seu nazireado começaria a contar tudo de novo. Ah, mas faltava 2 dias para finalizar 3 anos. Vai ter que fazer o voto todo de novo, porque o voto foi contaminado. E para perdão, ainda teria que, de quebra, fazer aí um sacrifício para poder estar limpo diante de Deus. E aí o verso 13 vai continuar dizendo: essa é a lei do nazireu no dia em se cumprirem os dias do seu nazireado. Será trazido à porta da tenda da congregação. Então, e quando ele finalizar o nazireado, o que ele vai fazer? Ele vai ser trazido à porta, para todo mundo vê-lo. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, um holocausto, uma cordeira de 1 ano, sem defeito, uma oferta pelo pecado e um carneiro, sem defeito, por oferta pacífica. Então, bastante ofertas aqui, para diante de Deus, para que ele pudesse entregar aí o seu voto. Cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha amassado, obreiras untadas com azeite, como também sua oferta de manjares e suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará sua oferta pelo pecado, seu holocausto, oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, o cesto de pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado, tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, todo aquele cabelo que cresceu naquele período, ele deveria ser raspado e queimado ali, como sacrifício, entregando aí o seu sacrifício que foi feito de ter o cabelo grande aí durante esse período. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e os bolos asmos no cesto
e uma obreira asma e a porá nas mãos do nazireado. Depois que haver este rapado a cabeleira do seu nazireado, o sacerdote os moverá em oferta movida. Então, ainda depois que ele raspar o cabelo, ele deveria passear aí com esses itens, né, que ele entregou para esse voto, finalizá-lo, né. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira, já falei isso, e tomará e porá sobre o fogo, e esse debaixo do sacrifício. Depois o sacerdote tomará a espátula, a cozida do carneiro, o bolo asmo, cesto, a cabeleira. Depois de ele ter raspado tudo, o sacerdote vai mover aí diante do que é santo para o Senhor, juntamente com as outras ofertas aí. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Aí, depois de oferecer esses itens, ele vai ter entregue aí o seu voto com Deus e vai poder voltar a consumir vinho, voltar a ter o cabelo normal, grande, pequeno, cortado, e voltará aí a beber vinho, a ter contato aí com os cadáveres, sejam eles seus familiares que tenham morrido. Agora ele vai poder preparar os corpos, né? Ou se ele for de alguma área de humanas, ele vai poder cuidar dessas pessoas que estiverem enfermas ou doentes. Depois o sacerdote tomará, eu já li isso, 21. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto, a sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado afora, o que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer, assim fará, conforme a lei do seu nazireado. E por finalizar, 22, disse o Senhor a Moisés, a bênção sacerdotal aí para finalizar: falarão a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Olha só que legal, esse texto aí a gente sempre repete, né? Sempre fala. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha que legal. Eu não sabia que esse termo aí era utilizado para pessoas que faziam um voto, né? Interessante essa expressão aí. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti, te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, te dê paz. Legal. Já pensou em fazer um voto de nazireu? Deixar o cabelo crescer? Num período específico de dias? Eu sabia que não podia comer vinho, mas eu não sabia que não podia comer uva. Nenhum dos votos meus valeram. Foram quebrados. Fazer um voto aí de deixar o cabelo crescer. Aí, por uns 2 anos, a gente tá em 2015, 2025. Vamos até 2027 sem cortar cabelo. Você quer entrar comigo nesse propósito? De não passar navalha? Não comer mais uva, nem suco, nem vinho. Ai, é tão gostoso, né? Tão gostoso uva. Mas aí o nazireu não pode comer uvas. Faz esse voto com Deus, para que o Senhor venha abençoar aí as nossas vidas, ser grato por tudo. E aí, fizemos até o 6, né, do 4 ao 6. Seguimos agora para Mateus, capítulo de número 4. Mateus é hoje só um pedacinho. Eu não sei porque que toda vez eu falo Mateus, a gente tá em Marcos, gente. A gente não tá em Mateus. A gente tá em Marcos, tá bom? Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20, hoje. Marcos 4, do 1 ao 20. Agora a gente vai explicar e buscar entender o reino de Deus nesse
nesse capítulo de número 4. E vai começar assim, ó. Portanto, qualquer que fizer a vontade... Não, foi o último que eu li, né? A gente viu aí a parábola da casa dividida e que qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui agora a gente vai ver a parábola do semeador. Vai dizer assim, ó. Voltou Jesus à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo está à beira-mar da praia. Então, assim, tinha tantas pessoas que ele se colocou num barco para que ele pudesse se afastar e as pessoas escutassem ele melhor. Não sei se na teoria, né, funciona isso, mas é o que está escrito aqui. Um barco afastado um pouco da praia e eles ali ao redor, na beira-mar, ali da praia, acompanhavam. E diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saí, aí como eu falei, né, a parábola do semeador. Eis que saí a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saiu porém o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a história de Jesus sobre plantar sementes, né? Não traz aí somente verdades espirituais sobre o plantio, mas fala sobre o campo, sobre o lavrador, sobre a terra arada, sobre as sementes. Depois fala sobre fazer o mesmo trajeto arrastando galhos para cobrir as sementes, protegê-las das aves, dos ventos. Sobre guardar aí a palavra que é lançada sobre os nossos corações. Vai falar de 4 pessoas aí. Deixa eu ver o negócio aqui. 4 pessoas diferentes em 4 situações diferentes. O que semeia e cai à beira do caminho, o que semeia e cai no solo rochoso, o que semeia e cai nos espinhos e o que semeia e cai em boa terra. E aí o verso 10 vai explicar aí a parábola para os discípulos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros, vós, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então, basicamente, os discípulos estavam falando para Jesus: tá bom, mestre, você falou que pregue por parábolas, para que eles não entendam, mas de cara, mas lá na frente eles venham compreender. Mas a gente não está entendendo nada, mesmo sendo dos 12. Como que a gente vai falar sobre esses assuntos se para nós isso é um mistério? A gente também tem que compreender o que você está falando. Que negócio é esse? E aí ele vai fazer: então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreenderei todas as parábolas?
o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a parábola é semeada, e enquanto o ouvem, logo vem Satanás. Aqui é a explicação, né? Logo vem Satanás, tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas dele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, né? Logo abandonam. Os da beira do caminho, a palavra é semeada e logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Os de solo rochoso ficam pouco tempo, né? Vindo as dificuldades, eles logo se afastam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza, as demais ambições, corroendo eles, sufoca, ficando eles infrutíferos. E por último, né, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Aí as 4 pessoas, né? Os que deixam Satanás tirar a palavra de si próprio, os que não têm raiz em si mesmo e logo vão embora, tem pouca duração, se escandalizam, vem a dificuldade, vem alguém a persegui-los e logo se vão. Os que semeiam em solo espinhoso, porém tem um deslumbre com o mundo em si, com as riquezas, com a ambição, logo também se afastam. E aos que são semeados em boa terra, esses sim recebem e frutificam. Quantos de nós não conhecemos pessoas que deixaram ser levados por Satanás, que logo foram embora da casa de Deus, ou que se fascinaram com o mundo? Nós temos muitos desses, mas nós devemos auxiliar todos para que plantem em terra boa, que se cubram da palavra, que busquem incessantemente a presença de Deus, para que eles venham frutificar, plantar e receber. Quantos de nós tem plantado e tem perdido as sementes? Elas têm morrido, nós temos desanimado, nós temos deixado Satanás colocar coisas na nossa mente. Com isso, nós perdemos a palavra que é lançada nas nossas vidas. Deus nos dê força para guardar tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos. Que Deus nos dê força para nos manter firmes e fiéis na casa dele. E mais do que isso, a não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Essa é a passagem de hoje, o texto de hoje. Nós lemos, dia de número 53, se eu não me engano. Isso mesmo. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos guiaste diante desses ensinamentos. Que venhamos realmente guardar cada um deles nos nossos corações. Não venha nos deixar esmorecer, Pai, pelas palavras que Satanás tem lançado contra as nossas vidas, contra a nossa casa. Muitas das vezes, por acreditar em nós mesmos, é o Senhor que é o dono de tudo. Nós não pertencemos nada, nós não temos nada, nós não somos nada. É a sua misericórdia que nos alcança a cada manhã. Pai, em nome de Jesus,
eu peço a Ti que o Senhor venha guardar a minha vida, a minha família, a minha casa, para que nós venhamos, em nome de Jesus, guardar o seu coração, guardar a sua mente, em nome de Jesus, Deus. Nos prepara para a caminhada. É árduo, sim, nós sabemos que é difícil, mas sim, nós sabemos que é. Mas nada é impossível para aqueles que creem no Senhor Jesus. Nada é possível. Amém? Nada é impossível para aqueles que se deixam ser semeados e no tempo certo são frutificados. Cuide da sua semente. Não deixe que a palavra que foi lançada na sua vida venha se perder. Cuide dela, vigie, guarde ela com todo o seu amor. E é isso aí. Finalizamos o dia 53. Até a próxima. Tchau.